canabidiol é uma substância extraída da planta da maconha, a cannabis sativa, que atua no sistema nervoso central, sendo útil em diversos tratamentos de algumas doenças psiquiátricas, por exemplo, e neurodegenerativas, como esclerose múltipla, esquizofrenia, mal de Parkinson, epilepsia, ansiedade, por exemplo, mas há quem diga que a cannabis pode ser usada, inclusive, o tratamento de mais de 30 doenças. Ainda é um tema que precisa ser muito discutido. Em março desse ano, de 2021, a Conitec abriu uma consulta pública para receber contribuições da sociedade para a incorporação de um medicamento à base de canabidiol para o tratamento especificamente de crianças e adolescentes com epilepsia refratária a medicamentos antiepilépticos, ou seja, quando as crises de epilepsia não diminuem, mesmo com o uso de outros medicamentos disponíveis, aí este medicamento seria utilizado. Bom, para falar sobre esse assunto, o uso do canabidiol, a burocracia que muitas vezes impede muitos pacientes de acessarem essas medicações e como muitas associações e entidades de pacientes estão se engajando para conseguir ter acesso a essas medicações, nós convidamos aqui para o Saúde na Roda a doutora Patrícia Savoy. Ela é médica, nutróloga e uma estudiosa da cannabis medicinal e vai trazer um pouquinho mais do conhecimento dela aqui para a gente. Tudo bem, doutora Patrícia? Seja bem-vinda. Tudo bem, obrigada Camila pelo convite. Como você disse, ainda tem muito assunto para falar, né, no que diz respeito ao canabidiol, e eu estou aqui para a gente poder trazer literalmente esse bate-papo de uma forma mais leve, mas sempre com o papel de médico, de trazer a segurança, de trazer a parte científica, mas para deixar o assunto um pouco mais leve. Sem dúvida. E aqui conosco eu também convidei a Mariana Rosa. Ela é mãe da Alice, que foi diagnosticada com epilepsia desde os 5 meses de vida e faz uso da cannabis medicinal. Vai trazer um pouco mais da experiência dela, que ela vê como mãe, os efeitos do canabidiol na vida da Alice. Tudo bem, Mariana? Seja bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Tudo bem, Camila. Eu que agradeço o convite e a oportunidade da gente conversar sobre isso de maneira tão aberta, tão franca e tão necessária. E do outro lado aqui, no Saúde na Roda, junto com a gente, o Pedro Luiz Sabacialskis. Ele é presidente da ONG Santa Cannabis, empresário e ativista da cannabis. Tudo bem, Pedro? Acho que eu falei certo seu sobrenome, ou me corrija se eu estiver errada. Falou. Por incrível que pareça, falou, Camila. Puxa, é muito legal estar aqui no Saúde na Roda. Agradecer a você, agradecer a Ana, amigos múltiplos da esclerose, aos crônicos do dia a dia, que é muito bom estar numa roda fora da nossa bolha, com outras instituições, trocando experiência e achando pontos em comuns para a gente evoluir nesse tema tão importante que a gente está tão atrasado. É verdade. Bom, e vou começar com a doutora Patrícia Savoy. Como eu disse no começo do programa, ela é uma estudiosa desse assunto. Eu queria que ela trouxesse, obviamente, 1 hora de programa só, 30 minutos, não serão suficientes para a gente desmembrar todos esses assuntos e tudo que o canabidiol pode oferecer para uns pacientes. Mas eu citei algumas patologias, né, doutora Patrícia, no início do programa. Qual é o que você pode trazer para a gente da sua experiência nesses estudos em relação ao canabidiol e ao bem que esse tipo de medicação pode fazer para muitas pessoas? Pelo menos para alívio de muitos sintomas, né? Sim, com certeza. Na verdade, Ká, é o que você falou, a gente tem aí um rol, né, de patologias e de sintomas, porque a gente tem que lembrar também que além de a gente falar de doenças, a gente tem as síndromes, né, que conjunto de sintomas. E muitas vezes a gente pensa do lado médico, do lado científico, somente aquela doença que tem um CID e que tem aquele tratamento já super conhecido, previamente estudado, protocolado, mas a gente tem que lembrar que nem tudo foi assim lá no começo, né? E que tudo tem um começo. E, na verdade, também é importante a gente chamar a atenção que, do mesmo jeito que ele é importante, né, e que pode tratar doenças neurodegenerativas, também tem tido resultados muito interessantes com dores crônicas, como a fibromialgia, que acomete cada vez mais, principalmente mulheres, né, mas que acomete cada vez mais a população mundial em relação a isso, as dores crônicas. A gente sabe da modulação do estresse, da modulação da ansiedade, né? O Brasil é o país mais ansioso do mundo.
tá? É importante a gente ter já essa noção. O Brasil está ali entre os 4, 5 primeiros em relação à depressão. A gente está crescendo em casos de doença de Alzheimer. Então, ter uma ideia do panorama que o Brasil tem, do potencial que a população tem de ter o benefício, né, digamos, da cannabis como um todo, e não só do canabidiol, né? Porque é importante a gente lembrar que a planta cannabis, ela tem mais de 500 componentes, mais de 100 fitocannabinoides. Então, assim, a gente fala de resveratrol, a gente fala de terpeno, a gente fala de limoneno, né? Então, a gente tem ali várias substâncias super importantes para a nossa saúde, né, que vão além até do CBD, do canabidiol e do THC, por exemplo, que são os lógicos que estão em maior quantidade em termos de fitocannabinoide, então a gente acaba falando mais deles. Mas, graças a Deus, a ciência evolui, né? Só que nem sempre os profissionais, nem sempre a sociedade evolui da mesma forma também, né? Então, eu acho que benefício é muito fácil de você encontrar. Se você fizer uma pesquisa, a gente tem relatos na China de muito tempo, antes, né, que a gente fala em termos de calendário antes de Cristo, a gente tem datado ali a Atharva Veda, né, da medicina indiana também com o uso. A gente tem o histórico, né, da cannabis indica, a gente tem da gunja, então relatos, né, de tratamento do mal da criança, como era chamado antigamente, o grande mal, de muitos milhares de anos atrás. Então, não é algo novo, né? E muitas vezes a gente fala, cadê a comprovação científica? Artigos a gente tem, né? A gente tem que aprender também, que eu acho importante falar isso, que é uma coisa que eu falo muito em live aberta, né? Em bate-papos abertos, que a gente confunde muito estudo de fase clínica com artigos científicos, né? Nem sempre hoje, e eu acho que está cada vez mais longe, a gente ter estudos de fase clínica com CBD, quando se tem patente, quando cai patente, porque é tudo uma questão financeira. A gente tem que ir atrás de estudos observacionais, a gente tem que ir estudos de corte, né? É isso que a gente tem que buscar. E cada vez mais a gente aprende com a própria experiência. Funciona com um paciente, não funciona com outro, e assim a gente vai dosando. Lembrando que a terapia canábica é individualizada, não tem uma regra para todo mundo. É interessante isso, porque eu estava até escrevendo um artigo essa semana sobre síndrome de burnout e eu percebi o quanto o tratamento é individualizado. Aí eu fiquei pensando, gente, mas todas as patologias, se você for parar para pensar, são individualizadas. É óbvio que a ciência precisa de um protocolo, diretrizes para seguir uma certa linha, né, um caminho ali. Mas na hora do tratamento é muito individual, é muito peculiar, né? E aí cada paciente vai se adequar ou não a algum tipo de medicamento. Mas para não ficar viajando muito na maionese, porque senão eu vou embora nos assuntos, eu queria trazer muito depoimento agora da Mariana, né? Para saber como é que o canabidiol entrou na sua vida. Antes de você falar disso, Mari, se você puder contar um pouquinho da sua história com a Alice, como que você descobriu que ela estava com epilepsia, né, refratária, e como foi essa saga mesmo, né, de conseguir um tratamento para ela e por que você foi atrás desse tipo de tratamento? Conta pra gente. Claro. Então, a Alice nasceu prematura, né, com 29 semanas, muito pequenininha, com menos de 1 quilo, e ela ficou 145 dias na UTI. Com 40 dias de vida, ela teve uma parada cardiorrespiratória prolongada, durou 26 minutos. E aí, logo depois dessa parada, ela começou, então, a apresentar crises convulsivas, imediatamente após, né? Já foi logo medicada com fenobarbital e saiu do hospital, teve a alta hospitalar usando fenobarbital, mas ainda sem um diagnóstico da epilepsia. Daí, com 5 meses, a gente, enfim, conseguiu fazer uma ressonância para avaliar melhor a condição cerebral dela. Ela tem leucomalácia periventricular, que é o termo científico, né? O nome popular é paralisia cerebral. Não gosto do nome porque o cérebro não está paralisado, está longe disso, mas é assim que as pessoas conhecem, né? Então, no caso dela, os cistos estão por todo o cérebro, por toda a extensão cerebral, né? Foi uma parada muito longa, então faltou oxigenação realmente. E aí, exatamente nessa época da ressonância, a gente consultou a neurologista, e a neurologista disse, olha, observe alguns movimentos, e descreveu para a gente alguns movimentos que ela podia vir a ter, que poderiam
fazer alusão a crises convulsivas. E aí a gente aparentemente estava controlado, né, com o fenobarbital. Mas passou um pouco, não sei se foi porque ela nos despertou o olhar para aquilo, para a gente perceber melhor, ou se foi uma coincidência, mas o fato é que logo em seguida a gente começou a perceber que ela tinha uns sustos, parecia um susto, né, são os espasmos, ela tinha muitos sustos, e às vezes os sustos eram motivados por barulhos, né, ligou um chuveiro, ligou um som mais alto, levantou o tom da voz, ela tinha um susto. A gente ficava, será que é? Será que não é? Será que é? Será que não é? Fizemos o eletroencefalograma e, de fato, ela estava com um quadro bastante desorganizado, né, e veio o diagnóstico da síndrome de West, que tem a hipisarritmia, né, como uma das principais características, que é aquelas ondas bem pontiagudas, assim, quando a gente olha no eletro, né. Aí, começamos, então, o uso de medicamentos tradicionais, todos os que vocês imaginarem, os benzodiazepínicos, todos, né? Esses medicamentos, desculpa, Mari, esses medicamentos, eles estavam em farmácias? Como é que você conseguia acessar o SUS? Disponibilizava já, não? Alguns disponíveis pelo SUS, outros não. A maioria deles, tarja preta ou medicamento controlado, né, que a receita fica retida, e todos prescritos pelo neurologista. E aí a Alice usou 10 medicamentos diferentes, às vezes 4 ao mesmo tempo, com altas dosagens, e nenhum deles zerou as crises dela. E ao mesmo tempo em que, quando eu falo zerar, isso é até utópico, assim, para a condição dela, mas não é nem zerar, é não diminuir, sabe? É não melhorar, assim, você fala, não, melhorou um pouquinho, não, era a mesma coisa que não tomar, né? O único que teve algum efeito, assim, foi a vigabatrina, mas ela tinha que tomar numa dose muito alta, e aí ela ficava muito sonolenta, muito sedada, isso interferia na capacidade de deglutição e de respiração, na presença. Ela já estava com um ano já? Ela estava com um aninho já nessa época? Quando ela começou a vigabatrina, sim, mas ela usa esses medicamentos desde 5, 6 meses. Aliás, desde 2 meses, quando ela começou com o fenobarbital, né? Então, desde que ela nasceu, praticamente, ela usa alguma coisa para convulsão, né? E aí, com o tempo, a gente foi ficando muito inquieto, porque era como se a gente tivesse que fazer uma opção. Ou a gente vai desligar a minha filha, né? Dar tanto remédio numa dose tão alta que ela vai melhorar, não vai ter tanta crise convulsiva, mas vai sair do mundo, ou não sei o que a gente vai fazer. E foi esse um momento bem, assim, decisivo para a conversa com a neurologista, na época que a Alice, então, começou a tomar o canabidiol, ela tinha, assim, daí 1 ano de idade, então foi há quase 7 anos atrás. Nessa época ainda não era regulamentado como é hoje, né? A gente, inclusive, a primeira dosagem foi clandestina, né? Eu trouxe do exterior, uma amiga que trouxe, faz e manda, né? Aquelas coisas todas, neurologista... Filme, né? Parece que é coisa de filme. Assim. Parece que eu tô cometendo um crime, imagina. Minha filha dopada, 11 medicamentos diferentes e tal, e né, eu tô atrás de um remédio, enfim... Falei, gente, se tiver que me prender, prende, mas se isso melhorar a condição de vida da minha filha, tá valendo, né? E aí, a neurologista dizendo que não podia fazer isso, não podia prescrever, que não tinha nada ainda comprovadamente, que não tinha evidência científica, essa é a palavra, não tinha evidência científica, né? E eu falei, doutora, mas olha, todos esses remédios prescritos têm evidência científica e não estão fazendo efeito. Então, assim, né? Enfim, começamos, e é bom que eu diga, né? Não teve milagre, a Alice não zerou, né? Não passou a não ter crises, ela já chegou a ter 70 convulsões por dia, então só para vocês terem uma ideia de que é um volume realmente alto, né? Mas ajudou muito, controlou mais, possibilitou que a gente reduzisse outras medicações, reduzisse a dose e retirasse alguns remédios. Então, ela não ficava mais dopada, como não fica, né? Ela usa até hoje. É um medicamento que, nas situações em que ela entra em status epiléticos, né? Que é aquela situação em que começa a convulsionar e não para mais, não sai, né? Geralmente, nessas situações, tem que levar para o hospital e eles dão
o midazolam, né, o Dormonide, que é o nome popular, que é um remédio, uma pancadona, e a pessoa fica dormindo um tempão. A gente medica com doses altas de canabidiol e ela sai dos estados epiléticos, e a gente faz isso em casa, né? Então, é uma condição bem melhor hoje. Vencida toda a burocracia, né? Com o tempo isso foi melhorando, a gente foi tendo mais suporte, mas é o único medicamento que segue com ela há 7 anos quase. O único. Os outros todos já saíram, entraram, foram, né? E esse está aqui firme com ela e ajudando bastante. Nossa, obrigada aí por ter... Eu sei que você fez o resumo do resumo, porque eu não posso imaginar 7 anos atrás o quanto de história você deveria... Daria até para você escrever um livro, né, Mariana, sobre isso, assim, porque, Pedro, quantas histórias como a da Mariana nós devemos ter no Brasil, né? Então, enquanto a gente está aqui conversando... Tem tantas Marianas e Alices correndo atrás de melhorar sua condição, ou pelo menos, como diz a Mariana, né, não acabar, mas diminuir pelo menos o alívio dos sintomas, e isso significa qualidade de vida, né? Traz um pouquinho para a gente da história da Santa Cannabis, né, que eu sei que vocês já atuam um bom tempo nisso, né, e para quem nunca ouviu falar que existem essas associações ou essas entidades que brigam, sim, pela produção, né, aqui no Brasil, para que não tenha que fazer esse, entre aspas, contrabando, né, essa coisa de filme de trazer medicação cara aqui para o Brasil e tal. Conta um pouquinho de como que é feito esse trabalho da Santa Cannabis e se você quiser complementar algo que a Mariana tenha dito aí também, porque eu acredito que você está aí na base, falando direto também com as pessoas que precisam, né? Bom, primeiro eu queria dizer que a luta da cannabis é uma luta feminina, das mulheres. Então, é muito interessante eu estar aqui hoje com 3 mulheres, uma mãe, uma médica, uma mediadora mulher. Isso faz parte do mundo da cannabis, né? Começa que as mães têm uma força que não quer saber. Proibido não é usar cannabis, proibido é deixar o filho sem tratamento, isso que é proibido, isso que deveria ser proibido. E ouvir aqui uma mãe falando e uma médica falando, mostra que esse é o caminho, né? A gente enfrentar essa dor, dessa dor tem tanto amor que faz a gente ter coragem de enfrentar as regras, de enfrentar a lei e começar a trazer o tema na opinião pública para debater amplamente, e as associações têm esse papel, né? A Santa Cannabis, ela nasceu há 2 anos por causa da minha avó, que tem Parkinson, e aí a gente foi procurar um médico, o Dr. Pedro, que receitou, porque a família toda era resistente com o uso, daí depois de 1 hora de consulta com um médico renomado, a gente conseguiu convencer a família, e o tratamento foi... em 1 semana a gente viu resultados incríveis, assim, né? Como a Mariana falou, não cura, mas traz uma qualidade de vida absurda, né? E diante disso a gente falou, a minha avó participava de uma associação de Parkinson, outros parkinsonianos viram, queriam, só que a gente não podia dar, porque uma coisa eu dar para minha avó, eu me arriscar para dar para minha avó, eu não podia me arriscar para dar para outra pessoa, e a gente viu que tinha muita gente interessada, juntou essas pessoas de coragem e montamos a associação. E o papel da associação, ele começa com fazendo o acolhimento, né? Porque eu acho que esse é o primeiro problema, né? Na verdade, o primeiro problema é o preconceito, mas depois a gente tem o problema de aonde eu vou buscar ajuda. Se tem tão poucos médicos, se não tem uma política pública, se não tem aonde apoiar. Então, eu acho que o papel das associações é fazer esse acolhimento, mostrar para as mães, para os pacientes que eles têm um lugar seguro, que eles podem contar com a gente para enfrentar essa luta junto. E a partir desse momento desencadeia uma série de coisas, né? Você passa a buscar profissionais e profissionais começam a te buscar, porque se você for parar para pensar, o fato de proibir a cannabis não é só um prejuízo para o paciente, que é o que está na ponta, é um prejuízo para o país, é um prejuízo para os profissionais, para a ciência. Os cientistas brasileiros, os médicos brasileiros, eles estão querendo estudar e não conseguem, não podem, por falta de regra. Então, eles veem os seus colegas de outros países deslanchando, evoluindo, e eles de mãos atadas aqui. E aí a associação passa a ser um oásis nesse deserto de possibilidades, e aí acaba se juntando
pessoas, profissionais, cientistas, médicos, advogados, jornalistas, assistentes sociais, mães, pais, netos, filhos. E essa junção é muito rica, né? E é em cima dessa junção que a gente força, estica a corda ao máximo para forçar o debate, para forçar com que as pessoas busquem os seus políticos, busquem os seus médicos para estudar, porque o médico muitas vezes não tem culpa. Aqui nós temos a doutora Patrícia e temos agora mais médicos, mas ainda é muito pouco. Eu acho que o último balanço que a gente tinha, acho que não chegava a 1% dos médicos do Brasil que receitam. E não é culpa deles, né? Porque eles não estudaram isso na faculdade, e eles estão querendo estudar e não podem estudar. Então, quer dizer, a gente está muito atrasado, e o fato de as associações começarem, elas são as protagonistas, na verdade, do fornecimento do remédio na desobediência civil ou na autogestão de saúde, né? na autotutela de gestão à saúde, que é previsto pela Constituição. Então, a gente começar a buscar os nossos direitos com união, com organização, e isso é muito legal, porque já passou a ser um fato social, né? Hoje a gente tem 36 associações pelo Brasil, que são federadas agora. Ontem a gente teve ontem foi o nascimento da FACT, a Federação das Associações de Cannabis Terapêutica, que foi transmitido online, vai estar no YouTube para quem quiser ver. Foi um dia histórico para as associações. A gente tem como presidente de honra o Siddhartha, que deu um show na sua palestra de abertura, que nos envolveu com aquele amor, né, com aquela humanidade que ele tem, com aquela cabeça que ele tem. E ele é o nosso guia para que a gente possa unir, pegar essa capilaridade das associações, porque se você for ver, hoje, as associações brigam para ter um direito na qual elas deveriam ser reconhecidas, né? Eu acho que o governo deveria reconhecer como uma prestação de serviço público, já que ele não presta, já que ele não tem capacidade, já que ele não sabe fazer. Os brasileiros estão cuidando de outros brasileiros a pau e pedra, com dificuldades, correndo risco, e ainda tem que provar para o governo que está certo. Então, quer dizer, é um contrassenso total, e a gente, quando a gente é chamado para um debate desse e vê um depoimento de uma mãe e de uma médica, a gente tem certeza que a opinião pública está do nosso lado, e isso nos encoraja de continuar a luta, nos encoraja cada depoimento, como a da Mariana. A gente tem quase diariamente depoimentos assim, e essa é a nossa energia, essa é a nossa gasolina, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir, em pouco tempo, com muita briga, muita luta, fazer com que essa rede de associações, que essa capilaridade, esse mosaico de norte a sul, com diversos sotaques e com experiências, as pessoas já estão aí fazendo experiência, ciência, pesquisa, do jeito que dá. Então, eu acho que a gente tem aqui no Brasil, eu costumo chamar de jabuticanábica brasileira, que é uma coisa que só tem no Brasil, porque se você for parar para pensar, o modelo econômico de remédio, ele na Europa, Estados Unidos, Canadá, são as grandes indústrias que detêm esse mercado, e aqui no Brasil não. Hoje no Brasil, se a gente for fazer uma leitura de mercado, a gente tem 2 players, que são que é a Abrace, que é um monopólio jurídico, e a Platinum Aduse, que é um monopólio privado. E aí, fora esses 2, tem as associações que estão levando remédio na ponta. Na Santa Cannabis, por exemplo, paga quem pode, quem não pode não paga, o que paga é para fornecer para quem não pode pagar, e assim a gente vai conseguindo tratar todo mundo de uma forma rápida, barata. E aí, quer dizer, a gente precisa realmente conversar cannabis num outro âmbito, e a FACT vem nesse sentido, de chamar a responsabilidade para a gente ter um núcleo nacional de cannabis, quem sabe chamado Elisaldo Calini, que a gente possa chamar a doutora Patrícia, a Mariana, as pessoas envolvidas com cannabis para discutir num outro nível, de como a gente pode transformar esse país num trampolim de saúde, de ciência, de economia, de geração de emprego e renda.
Então, quer dizer, é uma luta e a gente conta com vocês, né? Legal. Ô Pedro, eu até queria pegar uma fala do Pedro interessante, doutora Patrícia, que ele falou que são poucos os médicos ainda que receitam, né, o canabidiol e, enfim, esse tipo de tratamento. O que o profissional da medicina precisa para receitar? Ele tem que fazer uma especialização, assim, e queria trazer um pouquinho mais dessa parte burocrática, né, porque ele falou, né, acredito que tem muitos médicos que até gostariam de fazer isso, mas não podem. Como que é essa parte burocrática para a medicina? Você poderia contar para a gente um pouquinho? Sim, claro. Na verdade, Ká, o primeiro ponto é o que a gente não estuda isso na faculdade, tá? Então, eu acredito que isso pode mudar, sim. Eu acho que depende um pouco das grandes universidades. Eu acho que, às vezes, as universidades menores, entre aspas, mas mais independentes, né? Pô, a gente teve aí o primeiro curso que eu fiz em 2015, foi um braço da Unesp, né? Foi aquele curso que eles ofereciam, que era do Centro de Dor. Então, assim, pô, é uma grande universidade federal, né? Então, a Universidade Federal de São Paulo foi meu primeiro contato científico no Brasil. Hoje, para você prescrever, você não precisa ter especialidade nenhuma, curso nenhum e formação nenhuma. Você precisa ser médico, ter seu CRM ali na mão, independente do estado que for, e prescrever. De quando eu comecei a prescrever ali, final de 2015, começo de 2016, a gente tinha que preencher um relatório da doença, a gente tinha que escrever, igual a Mariana comentou, todos os medicamentos que o paciente já usou para justificar que o CBD era um tratamento refratário, né? Com a justificativa que muitas vezes era caro, só que se você colocava no papel aqueles medicamentos que o paciente estava usando e que a doença estava sendo refratária eram mais caros, a gente tinha que colocar as referências bibliográficas para aquela patologia. Então, eu vou prescrever para fibromialgia, eu vou prescrever para epilepsia. Eu tinha que colocar as referências bibliográficas. Se você pensar, e eu não tiro também mérito e nem culpa, se você pensar num médico de convênio que atende às vezes de 15 em 15 minutos, até preencher aquela folha de alto custo, normalmente eles deixam ou no final do período, ou a secretária preenche e eles revêm e assinam. Então, isso podia sim ser algo que barrasse. É lógico que a gente tem que pensar no lado humano. Pô, mas que custa talvez você dedicar um tempo seu para algo que pode mudar a vida de alguém. Mas a gente não pode querer que todo mundo pense da forma como a gente pensa. É o primeiro fato. Então, hoje, o que eu sinto muito de colegas? Tá? Então, digamos que nesse último ano surgiram, sim, vários cursos. Então, tem pós-graduação, tem curso continuado. Hoje você tem lives aí ricas em conteúdo. Então, eu já assisti live com papel e caneta, né, anotando aqui, tem esses congressos online. Então, conteúdo hoje disponível, a gente médico tem. Você precisa, primeiro de tudo, querer, né? Como todo curso, a gente brinca. Quando você vai alugar um salão de festa, é R$1.000. Se você falar que é para casamento, é R$100.000. Né? A gente fala que para médico é a mesma coisa. Então, se vai fazer um curso, é R$400. Se é para médico, vira R$1.400 no final de semana. Estou dizendo, médico pode, depende, se é um recém-formado, se você dá plantão, se você é o mantenedor da sua família, é como um salário qualquer, né? Então, você tem que pensar na sua especialização e o quanto isso pode te agregar. Né? Então, esses são pontos. O que o médico precisa é simplesmente ter vontade e ir atrás. Então, hoje eu já fico feliz, eu tenho vários colegas que falam, Paty, eu quero iniciar, alguns me encaminhavam, esse dia, aconteceu semana passada, eu falei, vamos fazer o seguinte, ao invés de você mandar ele para mim, para eu atender online, porque ele é da sua cidade, você vai fazer a consulta normal e a gente vai fazer uma meia hora de discussão. Né? E isso já tem hoje em dia também, consultorias para médicos começarem a prescrever, alguns sites fazem isso, eu faço isso para os meus amigos mesmo, então, olha, faz o seguinte, começa dessa forma, vê quais os medicamentos que ele está. E uma coisa que eu queria pegar o gancho que os dois falaram, é a expectativa. A gente médico tem que trabalhar muito com a expectativa do paciente. O preconceito que o Pedro falou, às vezes vem do próprio paciente,
Você vê que ele está enrolando na consulta para chegar no assunto. Ele quer ver se você joga o assunto, ele quer ver, né? E eu sinto isso também. Às vezes eu fico, putz, será que esse paciente vai aceitar bem se eu falar que existe essa terapia? Será que a filha que está junto, o marido que está junto vai aceitar? E é aquela famosa frase, o não eu já tenho. Então, eu posso oferecer. E é muito importante isso que a Mariana trouxe, ele não faz milagre, porque a gente tem que entender que ele tem que ser encarado como um tratamento. E como um tratamento acontece, às vezes não dá certo, você troca de marca, às vezes não dá certo, você troca a dosagem. Gente, quantas vezes você tomou um antibiótico, trocou de antibiótico, ou tomou um anti-inflamatório, trocou de anti-inflamatório? Para a terapia canábica, isso funciona da mesma forma. Por quê? Porque, como eu disse, tem mais de 500 componentes, mais de 104 fitocannabinoides. Então, você pode querer um que tem mais o terpeno, ou que tem mais Hoje, a gente tem aí produtos que adicionam outros fitoterápicos, outros, né, componentes que vão trazer algum benefício. Então, você tem que sempre encarar como um tratamento, como uma opção, seja a primeira, a segunda, que hoje não precisa ser a última. Isso é importante. Por que esperar ele tratar um ano e não ter efeito? Né? Então, como ele falou no caso da avó dele, eu tenho pego hoje em dia pacientes no início do diagnóstico. Né? Eu estou com uma paciente super jovem que ela foi diagnosticada de tremor essencial, não de Parkinson, mas ela tem histórico familiar de Parkinson. Então, por que ela falou? Por que eu vou esperar desenvolver o Parkinson ou esperar ter algo? O que você acha? Você acha que vale a pena? Você acha que eu vou ter benefício? Vamos tentar. Tem benefício do tremor essencial do Parkinson, de controle motor, né, da melhora do controle motor, da melhora da rigidez. Por que a gente vai esperar piorar? Né? Então, o que o médico precisa é querer, é perder um pouco do tempo dele para estudar, como se fosse qualquer outra especialidade, qualquer outro congresso, e praticar, porque você vai sentindo, melhor o intestino, piora, melhor o sono, piora. Tem paciente que tem pesadelo, aí você fala, será que é a dose? Será que é a composição? Então, é o que a gente fala. Para mim, a terapia canábica, eu fiz um primeiro curso, foi em inglês, então falava, start slow and go slow. Então, comece devagar e mude a dosagem lentamente. E é assim que funciona para mim. Só uma curiosidade, tem alguma limite de faixa etária? Ou seja, desde crianças bem pequenininhas poderia ser dado o canabidiol, doutora Patrícia? Não sim. Ainda. O meu paciente mais novo tinha 9 meses, tá? O meu. Na verdade, para mim foi um grande desafio. Eu pedi para uma colega orientação, eu indiquei para ela não tinha agenda e ela fez o que eu faço com os meus amigos. Paty, pega tudo e vamos que eu te ajudo. Né? Então, o meu paciente mais novo tinha 9 meses e o meu paciente mais velho 97 anos. Nas duas pontas, então, gente, dá para a gente administrar em todas as idades. Eu perguntei até porque, Mariana, se você pudesse ter dado lá atrás, né, se já houvesse essa possibilidade de ter dado para a Alice, logo no comecinho, né, talvez ela não tivesse que passar por tantas situações e medicações, né, então, essa coisa do ser refratário e ficar tendo que utilizar vários medicamentos até poder, é uma coisa muito cansativa e olhar a Alice ali, tendo que experimentar essas medicações não dando resultado, eu acredito que foi bem complicado para vocês, né? A gente até que deu cedo, né? A Alice começou a tomar com 1 ano e 4 meses, mas foi muito por investimento nosso, né? Do meu marido, vamos pesquisar, vamos estudar, vamos ler artigo, vamos conversar com outras famílias que estão vivendo a mesma situação, fazer um curso na UFMG sobre epilepsia para entender o que foi, enfim, né, me enfiei. E não é todo mundo que tem essa condição, essa possibilidade, nem acho que é meu papel, né? Então, assim, eu acho que isso é o reflexo do preconceito mesmo. Por que eu tenho que provar que já tentei tudo, né? Para que, né, para o uso compassivo se instalar, que assim chama, né? É o uso compassivo, quando nada mais fez efeito. Por que essa não pode ser uma das opções? Por que quando a gente chega na consulta médica, o médico desestimula o uso do canabidiol? Isso é invariavelmente, eu já passei por mais de 10 neurologistas.
Isso acontece? Isso é comum acontecer? Do médico ficar resistente também? Muito comum desestimular. Mesmo quando eu falo, já está usando, mas então, se usar esse medicamento, talvez nem precise mais do canabidiol. E aí ele abre a gaveta e tira um outro remédio lá da gaveta dele, de um laboratório que fornece para ele e que tal. Então, assim, a gente não pode ser ingênuo nessa discussão. Existe um poder muito grande da indústria farmacêutica, né? Nessa história também, que atrasa esse debate. E, além disso, acho que vou pegar carona no que o Pedro falou, né, que esse debate é um debate feminino porque maconha é remédio é cuidado, e o cuidado está muitas vezes sendo exercido por mulheres, né, a maior parte das pessoas que precisam de cuidado dependem de uma mulher que está ocupando... Não que isso seja um glamour, né? Pelo contrário, a gente queria que fosse tudo distribuído, né? É uma constatação, inclusive. Né? Mas o que eu estou querendo dizer é trazer para esse lugar de que é um cuidado. Maconha é cuidado, né? É remédio, é cuidado, é qualidade de vida. É isso que a gente tem que pensar. E aí essa luta das famílias e, sobretudo, das mães, é contra uma bancada extremamente tradicional na Câmara, né? A bancada do boi, da bala e da Bíblia, né? Se a gente levar adiante, é exatamente isso. A bancada do boi não se interessa, porque vai plantar onde, como é que é isso, não sei o quê. A bancada da bala, porque não, mas isso atrapalha a segurança nacional, porque é muito perigoso plantar maconha. E a bancada da Bíblia, porque é pecado, maconha é uma droga, né? Quer dizer, gente, Rivotril é droga, cerveja é droga, açúcar é droga, né? Só que a gente está combinando quais são as drogas que a gente acha que são ok oferecer e a gente acha ok os danos que elas causam e quais são as drogas que a gente vai achar e responsabilizar as famílias, né, pelo seu uso. Então, assim, eu acho que a gente está muito lá atrás ainda e aqui não quero dizer que não é com os médicos, não, isso é muito grande, né, na minha avaliação, uma questão legislativa, que também tem muita influência da indústria farmacêutica e que, enquanto isso, está morrendo gente, ou está gente com uma qualidade de vida que podia ser muito melhor se a gente não tivesse tanta hipocrisia nesse debate. Adoraria que o remédio desse na folha do abacaxi, né? Deu na folha da maconha, o que eu vou fazer? O que é inadmissível é a gente pegar uma planta que podia ser plantada aqui no quintal, né? Organizado aqui, podia ser produzido com baixo custo, distribuído pelo SUS, né? Para ser uma coisa que é importada, porque essa autorização recente, ela não autoriza o Brasil a produzir, ela só autoriza o Brasil a embalar e distribuir. Então, vem maconha de outro país para cá, olha o absurdo disso. Aí a gente embala, distribui, chega na farmácia, não, mas agora você compra na farmácia. Compra, com o dólar a R$5, sai R$3.000 uma seringa, R$2.000 uma seringa. Quem tem dinheiro para pagar isso? Um remédio que podia ir no posto de saúde tirar, né? E ter condição de vida para minha filha. Por isso a luta das associações, como a Santa Cannabis e tantas outras, é tão importante, porque é justamente essa organização coletiva para que a gente possa acessar esse remédio de uma maneira adequada e que a gente não seja incriminado, né? A gente seja cuidado. O que a gente está buscando, de novo, eu volto, é cuidado, não é nada além disso. E tem gente que planta em casa para fazer, não é? Tem essas produções caseiras, não tem, Pedro? Então. Porque tu vai fazer o quê? Minha filha não teria como eu dar para minha filha um remédio de 3, 4 mil reais a seringa. E ninguém tem esse. E nem quem tem também outras coisas para pagar, não paga só o remédio, não é? Então, me fala um pouquinho dessa produção aí, das pessoas que estão fazendo em casa mesmo, né? Que é o jeito que então, Camila, né? Eu queria antes, eu vi vocês falando aqui, fui anotando, e eu queria trazer mais um lance para o ponto feminino, que a planta que se faz remédio é a planta fêmea e não a macho. Então, até essa sincronicidade feminina da semente ao paciente, da força toda é feminina. E eu queria trazer um número aqui, que hoje a gente tem 210 milhões de habitantes e estima-se que 80 milhões de pessoas poderiam ser beneficiadas com o uso de canabidiol diretamente. Então, se você fala que é 80 milhões, se você botar a família junto, uma pessoa da família já vira 160 milhões, né? E a gente falou do uso compassivo, que eu também queria
puxar um detalhe aqui, que ele é o último, né? Enquanto deveria ser o primeiro, porque ele é o risco de uma overdose, de uma superdose, de uma sequela, de algum problema com a cannabis é mínimo, diferente dos químicos, né? Os químicos é um ET no nosso corpo. Então, às vezes, ele até dá um resultado no começo, mas gera um problema em outro órgão, A minha avó começou com 1 e já estava com 8 remédios, porque um remédio tinha que curar um problema que o anterior tinha dado, né? Então, eu acho que a gente tinha que ver essa questão. E como o Siddhartha falou, é o remédio dos velhinhos, né? E às vezes, os velhinhos não estão preparados para isso, mas que eu acho que os novos velhinhos que vêm por aí vão ter que se habituar com isso, até porque qualquer pessoa pode usar. A gente está falando de doença, mas acho que qualquer pessoa pode usar, porque ele regula o sistema endocannabinoide, que está ligado a mais 8 sistemas. Então, ele é um elixir da saúde, ele é uma coisa boa, e cada pessoa vai ter a sua dose, o seu remédio, o seu tipo... Opa, desculpa. O seu tipo de remédio. Bom, temos um grande desafio, como a doutora falou, a gente tem CBD, THC, flavonoide, CBG, THCV, a gente nem sabe o que vem por aí ainda, tem muita coisa para se estudar, e eu acho que a gente vai terminar essa busca ligando a genética da pessoa à genética da planta e tendo um resultado melhor. Sobre a pergunta que você me fez do plantio das pessoas, hoje você tem os HCs, né, que é uma judicialização legal que dá para fazer, que a gente já tem mais de 200 pessoas aí com isso. Então, quando você fala HC, desculpa, Pedro, só para ficar claro, né? Tá. Habeas corpus, as pessoas que conseguem habeas corpus para poder plantar em casa, é isso? Habeas corpus preventivo, porque a mãe ela precisa ser protegida, né? Porque não adianta, imagina ela ali já correndo risco e depois ser presa. Quem é que vai cuidar dessa criança? Como é que vai explicar isso? Então, é uma loucura isso tudo. Desculpa, gente, que tocou meu telefone. É uma loucura tudo isso. Então, eu acho que... essa mãe, então, esses familiares conseguem um habeas corpus para conseguir fazer a produção em casa? Pode buscar o habeas corpus para fazer essa produção em casa, e a associação ajuda nisso. A associação faz o curso de plantio, o curso de extração, para que a mãe saiba onde ela está chegando. E a gente fala isso porque a mãe ela não tem a facilidade de um jovem, que vai ali na boca, porque a gente fala de tudo isso, como se a cannabis fosse realmente proibida, né, no Brasil. E não é. A maconha está na rua, você consegue maconha aí, as pessoas... num telefonema consegue maconha, e a mãe às vezes não consegue, então ela precisa desse respaldo de uma associação para ensiná-la a plantar, para ensiná-la a extrair e ficar independente de associação, independente de empresa, e esse é o nosso papel. Então existe sim a judicialização para os habeas corpus, para proteger essas pessoas, e vem crescendo, e as associações estão preparadas para ajudar a conseguir os habeas corpus preventivos para essas mães e para esses pacientes. Eu quero a opinião de vocês sobre burocracia no Brasil, porque eu já entrevistei tantos advogados em várias áreas, viu, doutora Patrícia, Mariana, Pedro, que eu fico pensando na judicialização da saúde. Quanto de dinheiro, de qualidade de vida para paciente, enxugar a máquina pública se não precisasse ter tanta judicialização, se o processo anterior já fosse resolvido, não é? Então, o quanto a burocracia, muitas vezes, atrapalha a minha, a sua, a vida de todo mundo que está assistindo o programa, né? Porque existe tanta burocracia que você tem que falar, bom, então tá, eu tenho a minha filha com epilepsia, ou autismo, ou qualquer outra, ou minha avó que está com Parkinson, sei lá, eu quero fazer, eu tenho acesso à informação, já passei na doutora Patrícia, a doutora Patrícia falou, não, olha, Camila, vamos medicar sua avó tal, mas como é que eu vou conseguir pagar isso? Não, então tá, eu tenho uma casa, eu vou plantar em casa, eu vou fazer, mas e se eu for presa? Vocês entendem o que eu estou querendo trazer de provocação para vocês? Quer dizer, olha isso, olha a que ponto chegamos, né? Que a gente precisa pegar cada pontinho, sendo que não existe, eu não sei, por isso que eu vou perguntar para vocês até que ponto nós temos no Brasil ou não temos nenhuma política pública
A gente está totalmente ao léu, assim, não tem nada de política pública que trate desse assunto. Eu não sei quem quer, pode ser a doutora Patrícia, se a doutora Patrícia quiser começar para fazer a roda girar, né? Nós estamos totalmente ao léu, não temos nada que possa, nesse aspecto de política pública, servir, ou pelo menos dar uma esperança para a gente, uma luz no fim do túnel, não sei. É muito difícil essa questão de saúde pública. Eu sempre gosto de chamar atenção. Recentemente, a gente viu uma campanha Viva SUS. O SUS, na sua teoria, ele é realmente um dos melhores sistemas de saúde do mundo, né? Quando eu estudei o SUS no 4º ano da faculdade, ele se baseava num sistema de saúde francês, a base desse sistema de saúde, e era a intenção de você literalmente oferecer saúde para todo mundo, porque é um direito de todo mundo, né? E quando você diz saúde, é o atendimento e o tratamento. Só que a gente sabe que isso não é uma realidade para medicamentos, inclusive, muito mais, na visão de hoje, mais baratos ou até mais simples. Então, eu trabalhei mais de um ano como médica da família, Camila. Eu chegava uma hora que era assim, esse paciente tem A, B, C patologia. O que eu tenho para dar? Doutora, hoje a gente só tem dipirona, hoje a gente só tem metformina, hoje a gente só tem tal medicamento. Você fala, peraí, como que eu vou tratar esse paciente se eu tenho no posto disponível só esse? Aí vem a medicação de alto custo. A medicação de alto custo vira e mexe, está em falta, vira e mexe, troca, você entra, né, com aquelas... eles abrem, né, para as marcas, para as indústrias irem lá fazer pleito de preço, e aí, né, toda aquela discussão, entra tal medicamento, sai outro, aí o paciente está super bem com aquele medicamento há 2, 3 anos, mudou o medicamento que agora o SUS vai fornecer, ele pode não responder da mesma forma. Então, alguns pacientes chegam para mim de todos os níveis sociais. Eles chegam, acho que quase alguns, né, vêm por associações, por alguns sites, né, e vários pelo Instagram. Então, atendi um de uma cidade minúscula de Minas, que ele está sofrendo porque a gente vai tirar a broa dele cheia de açúcar, né? Porque não adianta tomar o óleo de canabidiol e se entupir de açúcar, que é inflamatório para quem tem uma doença reumatológica inflamatória, né? Então, ele está sofrendo com isso. Ele é um paciente que veio por isso. A filha é manicure, se interessou, foi ler, chegamos a essa conclusão, ela falou, doutor, e o próximo passo? Né? Como que a gente vai fazer isso agora? Onde eu vou? Onde eu procuro, né? Eu vi que existe, igual ele falou, existe Abrace, só tem Abrace, eu só posso ir atrás, porque eu já li que o problema de você cultivar é que você não sabe a quantidade. Eu falei, quando você usa o óleo da planta, você quer todos aqueles componentes. E talvez, eu conheço pessoas que plantam e falam, né, doutora Paty, eu não vou te dizer o espectro da planta que eu estou fazendo na minha casa. Né, ele tem autorização, esse é um paciente, um dos primeiros que teve autorização, mas eu sei que me faz bem, eu sei que eu não uso mais 3 medicamentos por dia, eu sei que hoje eu consigo trabalhar, eu sei que hoje eu tenho uma família, então assim, é muito detalhe, acho que o Pedro convive com isso muito mais que eu, essa história da qualidade da plantação, da composição, mas eu acho que ainda precisa, sim, caminhar muito. Eu acho que tem muita gente com força de vontade, sim, lá na frente, mas eu gosto de pensar sempre de forma positiva. 1 não resolve, 2 não resolve. Depende, porque um elefante pode ficar incomodando, né? Então, eu acho que a gente não pode desistir nunca de ir em busca de políticas. Eu acho que T1, T2, T3... né, abriu a consulta pública, eu mandei para um monte de gente, faz a sua contribuição, você não sabe, me manda, eu te escrevo um texto, você coloca lá, mas faz uma contribuição, né, porque eu acho que é só dessa forma que a gente vai conseguir, ou a gente vai ter a esperança de conseguir. Não, sem dúvida, e até, aproveitando o gancho da doutora Patrícia, gente, toda vez que tiver uma consulta pública e você tem uma experiência com aquela medicação, com aquele tratamento, compartilhe, né? Na AMCDD a gente sempre faz matéria sobre consulta pública, é porque o nome, assim, você fala consulta pública, parece tão complicado, aí eu vou ter que preencher relatórios, e é tão simples, né? É você compartilhar a sua experiência, isso é muito bom. E isso faz parte da nossa
participação social, né, Mariana? Então, quando eu falo assim de política pública, do que a gente espera melhorar, não é só a gente, tá bom, vou esperar o pai-Estado, né, digamos assim, né, o pai-Estado, até porque se a gente for esperar o Estado atualmente, a gente está enrolado, mas enfim. Então, qual é a sua percepção em relação, então, às políticas públicas, né? Você que tem a sua filha, mas você também acompanha muitos outros pacientes, mulheres com deficiência no coletivo, Ellen Keller, né? Enfim, qual que é a sua visão em relação às políticas públicas? E, de outro lado, como que a gente também pode fazer a nossa parte, né? Para conseguir fazer isso evoluir de alguma forma? Queria a sua visão. E depois o Pedro também, se quiser, já pode emendar, tá bom? Infelizmente, o tempo está acabando aqui. Pois é, não, acho que só comentar que, assim, o mais importante quando a gente pensa em política pública é a gente pensar que nenhuma realidade é um dado imutável, né? É algo que nunca vai mudar. Nenhuma realidade. Toda a realidade que está aí hoje está sujeita à nossa intervenção no mundo, a nossa intervenção nas legislações, nas regras, e a tendência é que melhore se a gente intervém com responsabilidade, né? Então, acho que pensar a política pública e a nossa participação é sempre, primeiro, a gente se mover coletivamente, porque a luta individual é muito exaustiva, é muito cansativa, né? Eu provavelmente não teria conseguido, por exemplo, né, acessar o canabidiol e levar adiante esse tratamento para a Alice há 7 anos atrás, se eu não tivesse tido um apoio de outras famílias, de outras pessoas nesse processo. Então, a primeira coisa é pensar isso, com quem que eu me junto, quem são as pessoas com as quais eu posso me juntar, quais são os grupos nos quais eu posso me inserir para fazer frente nisso, para me informar, para levar essa luta adiante. E depois pensar em as últimas consequências. E por isso que o grupo é importante, porque quando a gente cansa, reveza com outra pessoa, né? E assim, cada hora um vai. Mas assim, quando eu digo de as últimas consequências, é judicializar o Estado, né, se for preciso. Então, olha, eu preciso desse remédio, eu não tenho condição de pagar, eu vou entrar judicialmente com uma ação, eu vou na Defensoria Pública, eu vou no Ministério Público, vou pedir o plantio em casa, vou me engajar para que essa associação seja regularizada, eu vou atuar nas consultas públicas, eu vou fazer abaixo-assinado para mandar para a Anvisa, eu vou mandar e-mail para os deputados sobre esse tema. Os e-mails são públicos, a gente entra no site da Câmara e acha todos os e-mails. Eu vou descobrir qual é o deputado do meu estado que se liga com esse tema e vou tentar, via Assembleia Legislativa, marcar uma reunião com uma associação, com uma comunidade, com um grupo. Então, acho que tudo que a gente puder pensar no sentido de fazer pressão para essa mudança acontecer e se consolidar é importante. E isso se faz, de novo, né, coletivamente, não se faz sozinho. Por isso que é tão importante a gente estar aqui em roda, né? Saúde em roda é por isso também. Eu quero complementar que é pressão popular. Político só funciona na pressão popular. Não tem outro caminho. Eles não têm medo de nada, mas pressão popular eles têm. E eu diria que existe sim uma política pública independente, que são as associações. O que a gente tem de política pública hoje é as associações, é a federação que nasceu agora, que faz o papel que o Estado não faz. Se a gente não tem política pública para o Covid, quanto mais para a cannabis, né? Então a gente está realmente largado e sem onde buscar ajuda, e as portas que a gente poderia buscar, elas não estão fechadas, elas estão armadas com gente na frente para não deixar a gente entrar. Então é pior do que a gente imagina. Mas eu queria falar da judicialização, que talvez seria uma política pública, para a gente abrir o olho para uma questão, porque você tem 3 tipos de judicialização: a mais honesta, a mais franca, a mais humana, que são os habeas corpus. Você tem a judicialização via plano de saúde, que a pessoa tem um plano de saúde e aí faz uma judicialização para o plano de saúde pagar. Até aí é um mercado privado que está disposto, tem que estar aberto a essa discussão. E tem uma muito perigosa, que é a judicialização do via SUS. Porque o via SUS é o nosso dinheiro. É o nosso dinheiro que está indo para fora para sustentar uma cadeia que vai gerar emprego, que vai gerar ciência, que a gente vai ficar cada vez mais dependente dela. Então, eu acho que agora existe aí um mercado jurídico de judicializações, para judicializar da Prate, para judicializar de outros remédios. Aí você tem aí uma compra
coletiva do SUS com a Prati, com 30% de desconto, sendo que a Prati ganhou 600 milhões do BNDES e que vai usar a estrutura da Fiocruz para desenvolver remédio. Quer dizer, é uma confusão e aí a gente percebe que a gente está indo para a política pública que a gente está caminhando é exploratória, porque se você o cobertor do SUS já é curto. Se você jogar para as pessoas que não podem pagar, para o SUS pagar um remédio que dá ali na terra a R$ 2.500 vezes 12 por mês, quanto é que vai dar isso? Essa conta não fecha. Então, eu fico alerta aqui para o mercado de judicialização via SUS que as empresas estrangeiras estão fazendo, e isso é péssimo para o país, isso é péssimo para o desenvolvimento da cannabis no país. Então, eu acho que fica aqui o alerta e finalizo aqui, que eu sei que está no final, e agradeço muito, velho, de estar aqui com 3 mulheres incríveis, aprendendo, trocando. Mariana, eu lido com mães todos os dias, então a tua fala soa muito... Eu entendo tudo que você fala, assim, muito bem. E a doutora, sem vocês, sem médicos e médicas aí abrindo esse caminho, a gente não tem condições, porque vocês é que chancelam o uso, né? Sem vocês chancelar, a gente não consegue andar. Então, em nome de todos os pacientes da Santa Cannabis, da nossa diretoria, dos nossos voluntários, dos nossos amigos, das nossas mães, nossos pacientes, eu agradeço aqui a oportunidade de estar com vocês, trocando, aprendendo e construindo junto aí esse mundo novo. Obrigado. Que programa lindo. Eu ficaria com vocês mais 1 hora fazendo esse Saúde na Roda, mas infelizmente somos reféns do tempo, inclusive nisso, né? Então, agradecendo muito a participação do Pedro Luiz Sabacialskis, presidente da ONG Santa Cannabis. Depois eu vou colocar todos os endereços eletrônicos aqui na descrição do vídeo, tá? Para quem quiser ter acesso, que isso também faz parte da comunicação. A Mariana Rosa, que é a mãe da pequena Alice, uma fofa, manda um beijo para ela, tá, Mariana? Obrigada pela sua participação também. E a doutora Patrícia Savoy, que é médica nutróloga, nossa parceira aqui da AMB-CDD, estudiosa da cannabis medicinal. Foi uma satisfação reunir todos vocês aqui nessa edição do Saúde na Roda. Até uma próxima, viu? Um abraço. Eu que agradeço. Tchau.